Você tirou tudo de mim! Você não fará nada além de morrer. O filme começa com a Liga da Justiça pronta para enfrentar Darkseid após terem falhado em 2 tentativas de conquistar a Terra. Com Darkseid se aproximando rapidamente, Superman e os outros planejam infiltrar-se em Apokolips, o mundo natal de Darkseid, enquanto deixam os jovens titãs para defender a Terra. Superman teme que Darkseid represente uma ameaça existencial e convence a todos a levar a luta até ele, embora outros questionem se essa foi a decisão correta. Mesmo Flash explica as repercussões de lutar uma guerra dessa escala, dada sua experiência com o ponto de ignição, ao que John Constantine concorda. Apesar das opiniões conflitantes, eles executam a missão, mas poucos sabem que Darkseid está ciente deles, pois espionou a Liga da Justiça através do Cyborg. Eles conseguem infiltrar-se em Apokolips, mas são rapidamente dominados e derrotados por parademônios, criaturas híbridas genéticas feitas de parademônios, e Apocalipse, criadas a partir do DNA do Superman, com sua força e poderes. A batalha termina rapidamente com a maioria dos super-heróis mortos, enquanto os sobreviventes restantes são forçados à escravidão ou a fazer parte dos experimentos de Darkseid. 2 anos se passaram desde então, e as consequências da batalha mudaram gravemente a paisagem da Terra. Darkseid implantou dispositivos chamados ceifadores para minerar o núcleo do planeta à força. Em um pub local no centro de Londres, John Constantine e Etrigan, o Matador, passam a maior parte de seus dias afogando suas mágoas em álcool. Superman e Ravena entram procurando Constantine, esperando que ele possa ajudá-los com um feitiço localizador para Damian Wayne, o filho do Batman. Quando um parademônio ataca o pub, Superman revela que não pode usar seus poderes após Darkseid ter tatuado seu peito com kryptonita líquida. Após derrotarem os parademônios, Ravena desmorona e Constantine descobre que é o resultado de sua luta para manter Trigon aprisionado. Relutante no início, Constantine eventualmente decide ajudar para se redimir, depois de ser marcado como covarde por ter fugido do ataque em Apokolips, quando Zatanna morreu diante de seus olhos. Constantine rastreia Damian até um posto avançado onde Shiva e um punhado de assassinos os recebem. Damian chega e tenta atacar Superman ao vê-lo, mas depois decide deixá-lo ir quando Ravena cai de joelhos. Damian explica como perdeu todos na batalha e mostrou-lhes as consequências de uma guerra para a qual não estavam totalmente preparados. Ele mostra Dick Gordon, também conhecido como Asa Noturna, que enlouqueceu após ser revivido na Fossa de Lázaro, dado que morreu quando os parademônios chegaram à Terra. Superman explica que eles precisam de Damian para ajudar a libertar Batman, seu pai, do controle de Darkseid. Damian relutantemente concorda em se juntar a eles, apenas depois que Ravena o convence de que até os piores pais se preocupam com seus filhos. Superman e os outros depois seguem para a Ilha Striker, onde encontram Lois Lane lutando contra Harley Quinn na arena, supostamente tentando convencer seu grupo a se juntar à causa. Após vencer a luta contra Harley, Lois consegue recrutar o Esquadrão Suicida para se juntar à missão. Damian leva Ravena à enfermaria para descansar, onde admite ter sentimentos por ela. Ravena se desculpa por não segui-lo, temendo que seu pai Trigon o mate. Lois explica seu plano de infiltrar-se na LexCorp e usar o portal BoomTube para chegar a Apokolips. Ao mesmo tempo em que os heróis restantes atacam simultaneamente 2 dos ceifadores para atrair os parademônios, Constantine aponta que, embora o plano deles pareça perfeito, tudo será inútil, já que ninguém pode enfrentar Darkseid. Lois revela que tem um informante infiltrado chamado Adormecido nas linhas inimigas que lhe fornecem informações. Eles planejam seu ataque quando Darkseid sai para Oa para lutar contra a insurgência lá e desativar o portal para que ele não consiga retornar a tempo, enquanto os outros destroem Apokolips. A missão começa com o Esquadrão Suicida se infiltrando na LexCorp e com a confirmação do Adormecido de que Darkseid está fora, Lois sinaliza para o resto das equipes atacarem os ceifadores. Com apenas 2 ceifadores sob ataque, Lois teme que não seja distração suficiente para atrair os parademônios. Constantine usa magia para atrair o monstro do pântano e o convence a atacar o último ceifador, já que ele também será extinto se Darkseid conseguir roubar o núcleo do planeta. Preocupado que eles estejam atrasados, Batman envia os parademônios para a Terra como reforços, mas eles atacam tanto amigos quanto inimigos. Enquanto isso, o Esquadrão Suicida lidera o ataque a LexCorp, quando Lex Luthor em uma armadura confronta eles. Quando Damian é derrotado, Ravena perde o controle e cede ao seu lado sombrio, destruindo a armadura de Luthor.
Superman consegue trazê-la de volta aos sentidos, enquanto Luthor revela que estava trabalhando com Lois por dentro. Apesar da Frente Unida, os heróis restantes estão lentamente sendo mortos, lutando contra os parademônios. Enquanto isso, Superman e os outros usam essa chance para se teleportar para Apokolips, usando o tubo de boom da LexCorp, enquanto Lois, Luthor e o Esquadrão Suicida permanecem na Terra para defender o tubo de boom. Superman e os outros chegam em segurança a Apokolips, enquanto Constantine usa magia para se camuflarem enquanto seguem para os reatores do planeta. Batman percebe o uso não autorizado do tubo de boom, que confronta Luthor, que explica que estão tendo uma sobrecarga de energia. As Fúrias, versões cibernéticas de Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Gavião Negro, Estelar e Mera, atacam Superman e os outros. Etrigan, o Matador, confronta a Mulher Maravilha, pensando ter finalmente encontrado sua igual, mas é morto durante a batalha. Constantine enfrenta ela após perder um amigo e usa o laço da verdade nela para libertá-la do controle de Darkseid. Ela depois fica para trás para manter as outras Fúrias ocupadas, enquanto os outros seguem em frente. Ela consegue segurá-la sozinha, mas é superada em número. Superman e os outros continuam com sua missão de destruir os geradores de energia e impedir Darkseid de retornar a Apokolips. Descobre-se que Darkseid estava usando o Flash para alimentar seus geradores, onde ele corre sem parar para alimentar as esteiras. Superman derruba o gerador e resgata Flash. Ele explica que quando atacaram Apokolips, destruíram o gerador de energia original e ele tem trabalhado desde então como substituto, quando foi capturado. Mesmo quando ele não está correndo, ele ainda está frenético. Então Constantine oferece para colocá-lo para dormir, mas vê uma visão do Flash mudando o passado quando inicialmente causou um ponto de ignição. Já que não há gerador de energia para explodir, Damian se preocupa que eles serão incapazes de impedir Darkseid de retornar, mas Constantine os encoraja a continuar com sua missão. Enquanto isso, Darkseid sozinho força Oa a se render e derrota toda a tropa dos Lanternas Verdes. Sem ninguém forte o suficiente para combatê-lo, ele ordena que Batman teleporte uma porção do magma da Terra para Oa como um exemplo para quem ousar enfrentá-lo. Batman então informa sobre a traição de Luthor. Após tê-lo flagrado usando um tubo de boom sem permissão, Darkseid então se teleporta de volta para Apokolips para lidar pessoalmente com os intrusos. Superman e os outros se aprofundam no espaço de Darkseid e encontram o Cyborg totalmente integrado na parede da fonte. Constantine consegue ajudá-lo a se libertar do controle de Darkseid, mas ele permanece preso. Com o Cyborg agora livre, as Fúrias também se libertam e recuperam a consciência justamente antes de desferirem o golpe final em Mulher Maravilha. Então Cyborg avisa para escapar, antes que Batman e Darkseid retornem, mas já era tarde demais. Superman ataca Darkseid, mas este rapidamente destrói seu traje. Damian tenta convencer Batman, mas ao falhar, desafia seu pai para um duelo. Batman derrota Damian e o deixa de joelhos. Quando está prestes a dar o golpe final, vê seu eu mais jovem em Damian e se liberta do controle de Darkseid. Ele atira a espada em Darkseid, que revida com um laser por sua insubordinação. Damian se joga na frente para proteger Batman e morre em seus braços. Ao ver Damian morrer, Ravena é levada ao limite e não consegue mais manter Trigon aprisionado. Ela implora que Constantine a pare, conforme prometeu, mas ele tem outros planos. Ele oferece seu corpo como um vaso para Trigon, mas este recusa e toma o corpo de Superman, purgando a kryptonita líquida de seu corpo e restaurando seus poderes. Ele então ataca Darkseid, mas antes mata Constantine, alegando que só pode haver um deus para governar a todos. De volta à Terra, Lois, Luthor e o Esquadrão Suicida se preparam para a batalha de suas vidas, enquanto centenas de parademônios se dirigem até eles para tomar o controle do tubo de boom na LexCorp. Graças ao Luthor, eles conseguem derrotar vários deles com armas de kryptonita. Não demora muito para serem forçados a recuar para a plataforma do tubo de boom e procurar abrigo em seus escudos. Rodeados por parademônios, Lois e os outros aceitam seu destino e iniciam o sistema de autodestruição. Enquanto Darkseid luta contra Trigon no corpo de Superman, Batman percebe o transponder de Superman e, com a ajuda de Cyborg, transmitem a última mensagem de Lois para Clark minutos antes da LexCorp explodir. Sua morte abala todos, especialmente Superman, que se liberta da possessão de Trigon. Darkseid aproveita essa chance, enquanto Trigon está em forma espiritual, para aprisioná-lo em uma bola de vidro. Em um acesso de raiva, Superman começa a espancar Darkseid por ter tirado tudo dele. Enquanto isso, Constantine é brevemente levado ao além, onde encontra Zatanna. Zatanna revela que colocou um feitiço de compulsão nele para fugir ao vê-la morrer,
explicando por que ele fugiu imediatamente como um covarde. Ele deduz que foi ideia de Batman, e ela explica que Batman pensou que eles precisavam de um plano reserva, caso tudo desse errado. Sentindo que já pagou seu preço, Constantine está pronto para aceitar a morte e aproveitar o além, quando Zatanna explica que ele ainda não terminou e que seus amigos precisam de sua ajuda. Zatanna afirma que a morte nunca é permanente, especialmente quando o destino está envolvido. Constantine acorda vivo, para o espanto de Batman e Cyborg, enquanto Ravenna, segurando Damian em seus braços, admite para si mesma que o ama e usa o último de seus poderes para trazê-lo de volta dos mortos. Com Constantine vivo, ele tem uma ideia brilhante com a qual Ravenna concorda. Eles usam sua magia combinada para dar a Trigon um corpo físico para lutar contra Darkseid. Enquanto Trigon mantém Darkseid ocupado com a luta, então Cyborg planeja teleportar os demônios de volta para Apocalipse. Ao mesmo tempo, ele arrasta todo o planeta para um tubo de boom sem saída, enquanto teleporta os heróis de volta para a Terra. Apesar de finalmente terem vencido Darkseid e seu exército, a Terra perdeu demais, e todos lamentam a perda de seus entes queridos. Batman revela que, apesar de terem eliminado os ceifadores, a Terra perdeu um terço de seu núcleo, afetando severamente a rotação do planeta. Mesmo a menor mudança pode congelar ou queimar tudo na Terra. Batman teme que as pessoas continuarão morrendo e que só após 1 bilhão de mortes terão alguma chance de controlar a situação. Superman tenta reunir os heróis restantes para salvar o planeta, mas Constantine tem outras ideias. Ele convence Flash a voltar no tempo e redefinir a linha do tempo, esperando que seu conhecimento deste mundo mude o destino do novo, mesmo que seja levemente melhor. Flash concorda e tenta causar um Flashpoint novamente, enquanto os heróis só podem observá-lo enquanto uma luz brilhante cobre o mundo inteiro, sugerindo que a linha do tempo está sendo redefinida, deixando seu futuro desconhecido e nas mãos do destino. Obrigado por assistir. Confira estes outros vídeos e não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para ser notificado sobre nossos vídeos mais recentes. Até a próxima!